Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Gente, o episódio de hoje, o tema veio de uma pergunta, de uma reclamação, de uma afirmação, não sei bem como falar, que eu recebo direto ou lá no Instagram ou no canal do YouTube, às vezes até aqui pelo podcast mesmo, que as pessoas me falam sobre a frustração que elas sentem de não conseguir passar num concurso público ou num teste seletivo. Rafa, eu faço teste seletivo há 10 anos e não consigo passar. O que você me diz sobre isso? Como que você pode me ajudar? O que você tem para me falar sobre isso? Então eu montei aqui esse episódio com algumas dicas, algumas reflexões para vocês terem aí sobre não passar num concurso. Mas de antemão eu já quero lembrá-los que sou professor. Não sou coach, não sou terapeuta, não sou psicólogo. Então todas as afirmações, todas as reflexões que eu vou trazer aqui, a base delas é a minha vivência, a minha experiência, aquilo que eu converso com as pessoas, é aquilo que eu vejo pelo Brasil. Não tem a ver com uma questão psicológica, emocional e etc. Tem a ver com a minha vivência. Então, se eu te ajudar, eu vou ficar muito feliz, vai ser muito legal eu te ajudar nesse sentido, mas basicamente é o que eu sei, é o que eu presencio. Se você precisa de uma ajuda mais específica, eu vou te dar a letra aqui de por onde ir, tá? É uma das dicas aqui. Mas esse é um episódio mais para você que tá aí se sentindo para baixo, frustrado. Vocês já devem ter escutado aqui no próprio podcast ou lá no YouTube mesmo, que eu tenho muito essa questão da síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É aquele merecimento, aquele reconhecimento que as pessoas dão ao seu trabalho, mas que você não se reconhece, que você acha que você não merece, que você acha que você está ocupando uma posição que não é tua, que você não é inteligente o suficiente, você não é bom o suficiente, que você não sabe o suficiente. Eu sofro dessa síndrome o tempo todo. Tanto que eu tô aqui gravando, passando muitas certezas, né? Sempre a minha fala, ela vai para um lugar muito de conforto para as pessoas, mas se você não sabe, se ainda não ouviu eu falando isso, eu falo para vocês. Muitas vezes eu escuto o meu episódio, eu escuto o podcast que eu gravei, eu vejo o meu canal no YouTube, para mim também. Porque na hora que eu tô assistindo eu falo, olha, isso aqui faz sentido, olha, isso aqui me acalmou mesmo, porque a gente vem muito com essa sede de ter alguém melhor do que a gente, todo mundo é melhor do que a gente sempre tá esperando que o outro dê a solução, que o outro venha com a questão, quando na verdade a questão tá com a gente mesmo, só que a gente não confia no nosso próprio taco. Isso é uma questão muito séria do ser humano, que é muito comum, e eu sofro disso. Então a ideia de gravar esse episódio para vocês e para mim também é trazer reflexões que ajudem a gente a refletir que caminhos eu posso tomar já que eu não estou conseguindo passar, que eu não passei em um, ou em dois, ou em 10 testes seletivos. Isso vale para testes seletivos e para provas, para concursos, mas também pode valer para a tua vida. Talvez tenha alguma área da tua vida que você está tentando e não está conseguindo. Vamos pensar junto. Então bora lá as dicas. Eu acho que eu anotei aqui umas 7, 8, 9, sei lá quantas dicas. Eu vou dando e a gente vai comentando junto, beleza? Bom, você já sabe, também dá para deixar nos comentários aí o que você está achando. Se você está vendo barra ouvindo pelo Spotify, você pode deixar nos comentários. Eu não sei se esse episódio vai subir para o YouTube, mas se tiver no YouTube também você pode comentar, beleza? Bora lá então. A primeira coisa é, aceite e reflita. O que significa isso? Muitas vezes as pessoas elas chegam lá para mim no Instagram e falam assim: ah, eu fiz o concurso, mas olha a prova tá aqui. Quantas dessas você acha que eu posso anular? Porque essa questão tá mal formulada, por causa disso, daquilo. Às vezes, na maioria das vezes, as questões realmente elas estão mal escritas, mal formuladas, ou elas estão dúbias. Então, até pode ser que aconteça muito de anular a questão, de entrar com recurso. Mas muitas vezes, muitas mesmo, eu olho para aquela pessoa que está me perguntando, eu olho para a prova e eu falo, amigo, então, essa prova tá ótima, não tem nada de errado com ela. Porque aceitar a nossa derrota, aceitar esse momento, é muito frustrante. Você fala, pô, mas eu estudei durante meses e não consegui, pô, isso é muita sacanagem comigo. Por que eu estudei tanto e não consegui na hora? A gente vai ver que tem várias possibilidades aqui nesse meio do caminho. Mas aceitar é o primeiro lugar. Ah, Rafael, então você está falando que a gente não deve entrar com recurso? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que se você vê que a questão realmente está estranha, que vale a pena pensar no recurso, que vale a pena reclamar, vá em frente. É importante. Inclusive, eu várias vezes já analisei questões no meu Instagram, no canal no YouTube, para ajudar pessoas a entrarem com recurso. Não é um serviço que eu costume fazer, mas às vezes na emergência eu até ajudo.
Mas muitas vezes essas questões elas não estão erradas, a pessoa está ali porque ela não aceitou aquela perda, ela não aceitou não ter passado e aí vai ficar procurando pelo em ovo. Aí não dá. Então aceitar é super importante. Aceita a derrota, reflita o porquê que você caiu nesse lugar. Vou trazendo outras reflexões e vamos pensando junto. Então, a primeira, além de pensar nessa questão da aceitação e da reflexão, uma coisa que eu gosto muito de pensar e que eu sempre falo para todo mundo que está próximo a mim, é para a gente tomar cuidado, para a gente não ficar se culpando pelo negócio. Ah, mas era o concurso da minha vida, porque, nossa, se eu passasse nesse concurso, minha vida ia estar resolvida, se eu conseguisse esse teste seletivo, tudo ia mudar, eu era uma escola particular, fiz o teste seletivo numa escola particular muito boa da minha cidade, era tudo que eu precisava. Amor, calma, fica tranquilo, porque nada é a coisa da tua vida. Pode ser que você passe numa prova e realmente a coisa desande, ou a coisa deslanche, na verdade, e seja a coisa da tua vida e tudo melhore e tudo fique incrível, mas pode ser que não. Gente, ó, eu já passei dos 30 anos, há alguns anos aí. E eu fiz muitos concursos, muitos testes seletivos. Eu fiz 3 concursos na área da educação, fiz alguns outros em outras áreas e fiz muitos testes seletivos. Alguns eu passei, outros não. Nos concursos eu passei, em alguns testes seletivos eu passei, outros testes seletivos eu não passei. E hoje, olhando para trás, depois de ter passado por todo esse processo, eu vejo que teve concurso, teve lugar que eu não passei, que eu falo, pô, ainda bem que eu não passei naquele momento, naquele lugar lá, porque talvez se eu tivesse ficado lá, eu teria me estacionado na vida em algum outro aspecto. Vou dar o exemplo básico aqui do canal. Eu tenho o canal no YouTube, tenho o canal no podcast e tenho o perfil lá no Instagram. Talvez eu não estivesse fazendo isso, eu não estivesse ajudando outras pessoas nesse canal, se eu tivesse passado no primeiro concurso lá atrás, tivesse assumido. Eu passei no concurso e não assumi. Daí eu fico pensando, pô, se eu tivesse ido lá, talvez eu nem pensasse nessa possibilidade de gravar conteúdo, de ajudar outras pessoas. Então, eu acho que passa um pouco por esse lugar de entender que você se culpa por não ter entrado no rolê, no esquema, mas talvez não era aquele momento para isso. Talvez você não ter passado lá atrás, hoje em dia vai te oportunizar outras coisas. E aqui eu não tô falando de papo espiritual, não. Tipo, ai, Deus vai guardar uma coisa melhor para você. Não, não é isso, não. Tô falando da prática mesmo. Talvez não passar no concurso naquele momento te leve para caminhos que você não iria normalmente. Isso pode ser fácil, isso pode ser super difícil. Não tem regra, não tem receita. Uma coisa que eu sempre falo também, para uma reflexão que eu sempre trago, para as pessoas não esquecerem. Desculpa aí, momento da água. Uma coisa que eu falo para as pessoas não esquecerem é a gente lembrar que no dia da prova, seja lá uma prova de 5 horas, de 2 horas, de 3 horas de duração, que é num domingo, você vai passar o domingo inteiro lá, nessa prova de 2, 3, 4 horas, você não vai provar tudo que você sabe naquele momento. Porque a galera fala assim, nossa, eu sou muito inteligente, eu estudo pra caramba, chegou na hora eu não passei. Meu amor, lembre que existem muitas variáveis nesse processo. Pode ser que naquele dia você não estava muito inspirado, você estava com dor no joelho, você estava com enxaqueca. Ou, olha o que aconteceu no primeiro concurso que eu fiz. Foi numa universidade aqui no estado do Paraná, aqui em Curitiba. Era uma prova para o estado do Paraná, para ser professor da rede estadual. No dia que eu fui fazer a prova, eu fiz numa faculdade, numa universidade. Do lado dessa universidade, tinha um bairro onde estavam fazendo uma festa. Então, na hora que eu estava fazendo a prova, tinha um som altíssimo. Tem algumas músicas que, quando eu escuto as músicas, me dá gatilho, porque eram as músicas que estavam tocando lá. Isso foi, sei lá, em 2010, 11, 12, sei lá. Então, pensem. Eu estudava, eu era uma pessoa dedicada. Só que naquele dia daquela prova, as condições que me levaram para chegar naquele lugar, eu fui de ônibus, era super longe, eu tive que sair muito cedo da minha casa, tava sem almoçar porque eu tava sem grana. Eu fui fazer a prova e tinha um carro de som do lado da sala onde eu tava fazendo a prova, que super me atrapalhou a minha concentração. Vocês sabem, eu tenho TDAH, então qualquer mosquito que passa me distrai na hora da prova. Então, lembre que não necessariamente, se você não foi aprovado, não necessariamente a culpa é tua. A culpa pode ser do ambiente. E eu sou muito contra provas, processos seletivos nesse formato. Porque você estuda pra caramba, você lê, você é esforçado, você é uma pessoa super inteligente e não passa na prova. Enquanto você vê que tem umas topeiras, e eu tô falando aqui de conhecimento de causa, existem muitas topeiras que estão dentro do sistema de ensino, que estão nas universidades, que você olha e você fala assim, gente, como é que essa pessoa passou nessa prova?
Eu posso dar o exemplo da minha época de aluno. Eu tinha uma professora que ela era péssima em todos os aspectos. Ela não tinha didática, ela não sabia colocar os conteúdos ali pra gente, a avaliação dela era injusta, era uma professora muito, muito ruim. E eu sempre falava, gente do céu, como é que essa professora tá dando aula pra gente? Até descobri que ela passou em primeiro lugar num concurso da época dela. Eu pensei assim, gente, significa... E aí, nesse dia que a ficha começou a cair, isso eu era aluno, hein, tinha, sei lá, 12, 13 anos. A partir daquele dia eu comecei a refletir sobre isso. Que não necessariamente quem passa no concurso é a pessoa que merece passar, ou é a pessoa que deveria estar dando aula. Muita gente passa e não merece, ou... E aí o que vai valer na hora da prova? Muitas vezes é quem tem a melhor memória. Porque, a minha memória é péssima, mas chegou lá na hora da prova, eu lembrei do máximo de informações, interpretação de texto e memória. Então, muitas vezes, uma pessoa que é muito boa, você vê que é uma pessoa que tem didática, uma pessoa que tem conhecimento, que seria uma excelente profissional na escola, às vezes não consegue entrar na escola, não consegue passar no processo seletivo. Aqui em Curitiba, a gente tem muitas escolas privadas, muitas escolas particulares que são muito boas, grandes, boas, de renome e tal. E quando você vai fazer o teste seletivo, pode ser que naquele dia você estava inseguro, ou naquele dia você ficou nervoso. Quando você chega, tem uma banca de 3, 4 pessoas te assistindo dando aula pro nada, porque tem teste seletivo que é você simulando uma aula pro nada. Então, pô, isso causa um constrangimento em você, isso causa uma ansiedade, um nervosismo. Então não é que você não passou, que você não presta, joga tudo fora. Então esse é um ponto pra gente pensar junto. Então não joga, né, tudo fora, tudo que você estudou, todo o teu conhecimento. Porque às vezes o teste seletivo também é só um dia ali, é importante pra você? É, mas não considera como se fosse a chave da tua vida, porque não é mesmo. Tem que lembrar também que muitas vezes a culpa é da banca. O que significa isso? Quando a gente vai fazer uma prova, tem uma banca aplicadora dessa prova. E eu, como muito conhecedor já de muitas bancas, eu recebo muita prova, eu leio muita prova, eu já comecei a olhar os tipos de provas que existem por aí. Existem bancas que fazem uma prova que eu fico pensando, gente, como é que isso foi aprovado? Como é que isso tá em uso? Eu já trabalhei aplicando concurso também, nunca para professor, mas já apliquei concurso para polícia, para Ministério Público e tal. Eu trabalhava de freelancer nessas empresas que aplicavam concurso. E muitas vezes eu via isso, assim, que a pessoa chegava lá na hora que ela começava a ler a prova que batia o desespero, porque a prova estava mal formulada, estava mal escrita, estava mal pensada. Então tem a ver também com a banca que está aplicando aquela prova. Então não depende só de você. Existe a musiquinha aí, depende de nós, e não é só nós, depende de muita coisa. O próximo tópico que eu anotei, aí vem um aspecto meio emocional, né? Não passei no concurso público, e agora? Qual é a primeira coisa? Gente, se apoia nas pessoas que estão ao seu redor, e aí também a gente tem que tomar cuidado com a cobrança externa que vem. Muitas vezes essa cobrança externa também é culpa tua, vou explicar. Quando você vai fazer um concurso, normalmente tem gente que fica anunciando aos 4 ventos que vai fazer o concurso, que fala, eu tô estudando, eu não posso sair porque eu tô estudando pro concurso, não posso sair porque eu tô estudando pro concurso, não, eu vou fazer o concurso, não, eu vou fazer a prova do estado, não, eu vou fazer a prova do município, não, eu vou fazer o teste seletivo da escola tal. E aí, quando não passa, todo mundo que você ficou divulgando que você estava estudando vai vir te perguntar, e aí, passou? E aí, não passou? E aí, cada vez que uma pessoa te pergunta, você entra, você murcha pra dentro de você mesmo. Por quê? Porque tá todo mundo querendo saber um negócio que pra você é uma experiência ruim. Então, evite ficar falando pra todo mundo o que você vai fazer. Evita. Tem esses ditados, esses provérbios que falam quanto menos gente sabe, mais difícil é de estragar aquilo. E é verdade. Tenta não ficar falando pra todo mundo, fala pras pessoas mais próximas e se sentir acolhido. E aí tem aquela coisa, né? O teu primo já é concursado, hein? Teu primo fez a prova lá, não sei da onde, passou e você tá aí. Então rola uma cobrança. Ou, meu Deus, eu já tenho 40 anos e não passei em concurso nenhum. Gente, tudo isso, essas cobranças da família, da sociedade, da idade, tudo isso são construtos sociais, são construções sociais. Nada disso é verdade, nada disso é real. Ai, meu Deus, eu já tenho 50 anos, então não posso fazer um concurso. Por quê? Da onde vem isso? Por que você acha que você não tem direito? Por que você acha que você não vai passar? Por que você acha que você não tem direito de estar num concurso com 50 anos? Então para com essa pira. Por que eu tô falando isso? Porque eu já recebi muitas vezes isso lá nos meus directs também. Eu tentei muitas vezes concurso, não passei, agora estou com 50 anos, não quero mais.
Calma, você não quer mais porque você tá frustrado, você não quer mais porque a sociedade tá falando que você não vai passar, ou por quê? Então, segura a marimba aí, tá? Próxima dica aqui, pra gente pensar, não passei. Quais os passos que eu devo seguir a partir daqui? Começa a revisar qual foi a estratégia que você usou para estudar. O que acontece? Eu sou extremamente visual. Lembram que eu falei que eu ia falar tudo aqui com base nas minhas experiências pessoais, né? Então tô falando com base nas minhas experiências. Ou seja, eu sou extremamente visual. Eu posso sentar a minha bundinha aqui e ficar lendo. Vai ser lindo, vai ser incrível. Vai chegar na hora da prova, eu não vou saber nada. Eu sou visual, não adianta ler. Para mim, ler não funciona. Eu tenho que ler e anotar. Que como que eu anoto? Eu pego papel sulfite ou papel maior que tiver. Eu tenho um rolo de papel craft, só que não é o craft marrom, é o craft branco. Sei lá se chama-se craft quando é branco. Mas eu tenho aquele rolo. Vou fazer uma prova daqui 6 meses. Eu vou pegar um pedaço enorme daquele rolo, vou colar aqui na parede do meu estúdio, do meu escritório, na cozinha que seja, no quarto, onde eu mais passo, vou estudar. Então, hoje pego o livro, leio o livro tal. Eu vou lá naquele papel e vou fazer o máximo de anotações sobre aquilo. Foi assim que eu passei no processo seletivo do mestrado na UDESC, em Santa Catarina. Tinham 3 livros para estudar. Eram 3 livros desgraçados de difíceis, que eu não conseguia fazer relação entre os 3. Eu não conseguia lembrar nome, data, na hora, eu ficava desesperado, porque cada vez que eu lia eu me sentia mais aflito, porque eu não sabia como que eu ia fazer aquilo. O que eu fiz? Papel sulfite e comecei a colar na parede do quarto. Não sei se vocês lembram desse acontecimento na época, mas teve um menino em Manaus, eu acho que foi, não me lembro, acho que foi no norte, que ele desapareceu e o quarto dele estava todo escrito. Ele pegou canetinha e escreveu coisas nas paredes, em todas as paredes do quarto. E desapareceu depois disso. Eu não sei se vocês lembram desse fato, já faz muito tempo, sério, sei lá, deve fazer uns 10 anos. E eu virei a piada entre os meus amigos, porque quando os meus amigos iam na minha casa, eles falavam que eu era o menino que eu ia desaparecer também, porque a parede do meu quarto estava toda escrita. Não na parede, obviamente, nos papéis. Quando chegou na hora de fazer a prova, eu peguei a prova, li a questão falava, fale sobre isso, relacione com aquilo. Eu fechei o meu olho, e eu lembrei da imagem da parede do meu quarto com todos os papéis colados, como que eles estavam organizados na parede, o que tinha relação com o que, quais eram as palavras-chave. Funcionou. Passei. Então, pra mim, era isso que funcionava. É ser visual. Aqui eu tenho um mural, vocês não conseguem ver, mas tem um mural colado do meu lado direito, um mural colado do lado esquerdo e um mural na minha frente. Sem contar o tanto de post-it e anotação que eu tenho aqui na minha mesa. Esse é o método de estudo que funciona pra mim. Tem gente que funciona melhor ouvindo. Ouve. Tem gente que é melhor assistindo YouTube. Só que aí a pessoa fala assim, pra mim tem que ser assistindo YouTube. Eu só aprendo assistindo YouTube. Já fez 3 concursos e não passou. Então não funciona, meu amor. Você tem que mudar a estratégia. Pensa qual é a estratégia que é mais eficiente para o teu estudo, para a tua forma de se organizar e de pensar. É escutar o podcast e ir anotando, é assistir o vídeo, anotar, é assistir o vídeo 2 vezes, 3 vezes, é pegar um livro e grifar com canetinha, com marca-texto. O que é? Qual é a tua estratégia? E aí lembrar que passar no concurso, passar numa prova, depende muito de você. Você tem que... Não vou fazer aquele papo de coach que todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, porque a gente sabe que não tem. Mas assim, quanto tempo eu consigo dedicar? Eu consigo dedicar 15 minutos por dia? Então tá, como que eu vou otimizar esses 15 minutos para eles valerem muito a pena? Eu tenho só 10 minutos. Eu tenho 10 minutos na segunda, na quarta e na sexta. Pô, será que isso é o suficiente? Será que eu não consigo me dedicar um pouquinho mais? Ou dormir um pouquinho mais tarde, ou acordar um pouco mais cedo? Na hora que eu tô no meio de campo das coisas, tô almoçando, será que eu não consigo ler alguma coisa enquanto eu almoço? E eu sei que isso é muito ruim de falar, mas a gente precisa aproveitar o máximo das oportunidades. E eu sei que tem gente que vai falar, mas eu não tenho oportunidade nenhuma. Eu entendo. Só que se você almeja passar, se você almeja ocupar uma vaga, isso vai requerer de você um esforço, isso vai requerer de você uma dedicação um pouquinho maior. E eu não tô, de novo, eu não tô aqui com papo de coach falando, se esforce que você consegue, não é isso. Mas quanto mais você se dedicar, quanto mais você conseguir colocar na prática, seja na hora do ônibus, seja na hora, sei lá, antes de dormir, sei lá em que momento você consegue,
mas se dedicar nesses momentos para que você consiga. Eu tenho uma meta de leitura, né? Então eu coloco lá que eu tenho que ler 5 páginas por dia do livro. Tem dias que eu leio as 5 páginas que eu falo, nossa senhora, eu termino o livro inteiro, porque eu não aguento parar nas 5 páginas. Eu leio 20, 30. Tem dias que eu não consigo olhar para o livro, que eu tô com raiva do livro, que eu não quero estudar. Então, eu preciso pensar, naquele dia que eu não quero estudar, que eu tô com raiva, que eu não vou abrir, eu tenho que compensar no outro dia. Não posso ficar com raiva do livro todo dia e não ler nenhum dia, entende? Então é mais ou menos essa reflexão que eu trago aqui para você pensar. Qual é a estratégia de estudo que você está fazendo? E pensar quais são os pontos, teus pontos fortes, teus pontos fracos. Eu tenho uma memória visual excelente. É a única coisa que eu tenho, porque todo tipo de memória eu não tenho, mas memória visual eu tenho. Então, ó, até hoje eu consigo dizer pra vocês como que tava organizado esse meu mural lá na parede do meu quarto onde eu morava pra passar na prova do mestrado. E, gente, sério, isso faz mais de 10 anos. Vamos pro próximo tópico. Esse aqui conversa diretamente com o canal, né? Que é faça teste, faça simulado da prova. Se possível, entra no site que está aplicando a prova e pegue as provas antigas. Ah, a banca que está fazendo lá o meu teste é a banca Rafilski. Então eu vou lá no site da Rafilski, vou imprimir a prova e vou tentar fazer. Sem ajuda, sem olhar, faz uma vez só para ver qual é o nível, qual é o estresse, como que você vai. Depois que você terminar, aí você vai procurar ajuda, vai ler, vai estudar, mas tenta fazer uma vez. Se você puder, uma coisa que também vale muito a pena, é você tentar fazer a prova no mesmo tempo que vai ser a prova oficial. Então, vai ser domingo, tem 3 horas para fazer a prova. Então, pega a versão que está na internet e faz em 3 horas. Tem um site que chama-se PCI Concursos. Normalmente, é de lá que eu tiro as provas. PCI. P de pato, C de casa e de igreja, PCI Concursos. E lá tem um monte de prova de um monte de banca. Ah, Rafa, mas a banca que eu tô fazendo não tem nenhuma. Ou quem tá organizando é o município e eles não disponibilizaram. Aí você vai ter que fazer testes e bancas de outros lugares. Recebo assim lá no YouTube. Rafa, faz a banca X. Porque eu vou fazer a prova da banca X e não tem a banca X aqui e tal. Daí eu falo assim, tá, mas você já fez as outras? Ah, não, porque a minha é a banca X. Gente, para você estudar, você tem que fazer todas as bancas. Quando eu faço o vídeo, quando eu tô montando o vídeo de concurso, eu não monto por banca, por prova. Eu vou pegando perguntas aleatórias, normalmente as perguntas que me mandam, e monto uma apresentação daquilo ali. Então pode ser que não necessariamente seja a banca que você está fazendo, mas pode ter outras. E aí também é essa outra questão que é importante. As pessoas falam, mas eu assisti todos os teus vídeos de concurso e não passei. Mas é que não é só o vídeo do concurso. Porque lá no concurso vai cair uma pergunta de história da arte. Você precisa saber história da arte, você precisa ter estudado. Quando alguém te perguntar lá na banca, no colégio particular, te perguntarem assim, tá, o que, que você acha sobre a teoria da Montessori? A teoria montessoriana de educação? Isso não estava no meu vídeo de concurso, isso não está no meu canal de arte, isso está no conhecimento de pedagogia, isso está no conhecimento dos livros da história da educação no Brasil e no mundo. Então, não é só ver vídeo de concurso, você tem que estudar. Estudar é muito mais do que ficar vendo vídeo no YouTube. Por mais que me doa falar isso, né? Porque eu quero que vocês fiquem vendo meus vídeos, eu quero que vocês gostem dos meus vídeos. Mas os vídeos não são o suficiente, tá? Se alguém falar, Rafael, passei no concurso só pelos teus vídeos, eu olho pra pessoa e falo, não tem como. Você precisa ter estudado, você precisa ter conhecimento, né? Até porque não tem como eu acertar todas as questões que vão na banca. Às vezes eu faço vídeo de concurso de banca e a pessoa faz a prova da mesma banca e é uma prova completamente diferente. Tem que levar isso em consideração. Aqui esse tópico eu coloquei porque também é uma coisa que as pessoas me perguntam muito e eu já vou deixar a deixa aqui para explicar para vocês. Muitas pessoas falam, Rafael, você faz mentoria? Rafael, você faz acompanhamento? Você vende curso? Você ensina? Você tem um grupo para isso? Não, gente. Como eu já falei várias vezes, eu tenho um trabalho oficial de carteira assinada que não me permite tempo para fazer mais nada. Eu só faço aquilo e eu faço aqui o canal quando eu tenho tempo, assim, à noite, final de semana, um feriado e tal. Inclusive, muitos vídeos de concurso são gravados de madrugada. Então, o que acontece? Busque, tente achar esse profissional que faz esse processo de mentoria, de grupo e tal. Mas, primeiro, tenta esgotar as possibilidades sozinho. Por quê? As pessoas falam, mas é que eu preciso de uma mentoria para fazer as coisas. Gente, hoje em dia,
com o tanto de livro, com o tanto de vídeo, com o tanto de canal, com o tanto de pessoas, educadores, arte-educadores, que estão na mídia, que estão falando sobre isso, tenta encontrar o teu caminho, tenta encontrar pessoas que tratem do assunto, porque as pessoas falam, mas é que eu queria um mentor para me ajudar com história da arte. Gente, sério, só eu já indiquei lá no meu perfil do Instagram mais uns 10 canais no YouTube que falam sobre história da arte, que falam sobre arte e educação. Então você precisa se apropriar desse conhecimento. Então tenta sozinho primeiro. Não consigo. Preciso trabalhar em grupo para conseguir me desenvolver. Aí vai atrás. Uma sugestão, vai ter prova no município, tenta achar uns 3, 4 professores que vão fazer a prova, se junta e estuda junto. Mas eles são meus inimigos, porque a gente vai competir. Deixa eu falar uma coisa muito séria pra você. Num concurso público, você não compete com os outros. Você compete com você mesmo. Anotou? No concurso público, você não está competindo com o teu inimigo ali na hora da prova. Você está competindo com você. Porque você precisa colocar naquela prova todo o teu conhecimento. Se você colocou todo o teu conhecimento e outra pessoa ficou na frente, é porque aquela pessoa tinha mais conhecimento que você. Então você não está disputando com ela, você está disputando com você. Se você tiver o máximo de conhecimento que você pode ter, você vai ser aprovado. Entende? Obviamente levando em consideração tudo que eu já falei. Então, a prova você vai disputar com você mesmo. Vai disputar contra o teu nervosismo, vai disputar contra o teu conhecimento, vai disputar contra a formação que você teve. Então, tenta se juntar com pessoas e saiba que as pessoas que estão fazendo a prova, elas não são teus inimigos, elas não são teus rivais. Eu, muitas vezes, quando eu ia fazer concurso, quando eu era mais novinho, eu pensava nisso, né? Ficava olhando aquelas pessoas e falava, nossa senhora, podia cair uma leva na escada ali, né? Porque daí é um monte de vaga, um monte de possibilidade a mais. Mas, gente, para você passar um concurso, você precisa de uma vaga. A vaga é tua. Então, quem vai fazer essa vaga ser tua é você mesmo, não é o outro. Então, você tem que ser melhor do que você mesmo, não melhor do que o outro, beleza? E eu sei que isso é difícil de aturar, né? Isso aqui é difícil de entender, é difícil aceitar, vamos dizer assim. Coloquei aqui pra gente usar essa não passagem no concurso, esse momento difícil para usar como motivação, para usar como disparador, para tentar mais, para estudar mais. Porque tem gente que fala assim, não passei, desisto, já tentei 2 vezes, não é pra mim, não quero mais. Calma, tenta de novo, calma. Porque a gente fica nessa aflição, né? Preciso. Eu tenho muitos conhecidos, né? Eu tenho amigos, conhecidos, parentes, pessoas que me seguem, que são os concurseiros, que passam a vida fazendo concurso de tudo quanto é coisa. Calma, tenta focar numa coisa, tenta ir naquela direção e pensa que essa busca pelo trabalho, pelo concurso, para ser efetivo na rede, muitas pessoas usam isso como... como que eu posso dizer isso sem ficar feio? Mas muitas pessoas se agarram nisso, tipo, eu preciso ser concursado para ter uma segurança na minha vida. No atual estado que está o Brasil, desde muito tempo atrás, desde muitas décadas, para os dias atuais... Gente, o serviço público, ele não tem garantia de nada. Então, eu vou passar um concurso porque quando eu tiver concursado, minha vida vai acalmar, vai ficar tudo certo. Cara, a gente vive uma instabilidade política no Brasil nas últimas décadas. Desde a redemocratização, a gente está numa instabilidade. Que as coisas acontecem, põe e tiram, trocam, mudam. Então, não pense em passar no concurso para ter uma estabilidade, porque isso pode não acontecer. E se a gente está falando de educação, a gente tem que lembrar que quando você vai para a sala de aula, quando você se torna um professor, aquilo que você está fazendo lá em sala vai ter uma repercussão direta na vida de muita gente. Então a gente não pode ficar pautado só em ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade de trabalho, até porque, gente, sério, na minha visão, na minha concepção de análise política do cenário brasileiro, pode ser que as coisas mudem. Tem gente que vai falar, claro que não, isso vai ser assim para sempre. Mano, não sabemos. A gente teve uma reforma trabalhista lá em 2015 que, olha, aquele momento que a gente estava na reforma trabalhista, eu podia jurar que aquilo ali ia acabar com o Brasil de vez. Não acabou, mas foi quase. A gente teve no estado do Paraná o governador num processo de terceirização do ensino público esmagador. Ele tentou de todas as formas terceirizar a educação. Então, quantos concursados nós temos no estado do Paraná e como seria, o que aconteceria com essas pessoas concursadas com essa vigência de uma terceirização da educação? Então pra gente refletir, porque é bem polêmico mesmo.
E aí entra no último tópico, que também faz alusão a isso, que é você refletir sobre os seus objetivos. Para você, tem um ditado que diz para você não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, divida. Pense no concurso, pensa lá no teu processo seletivo que você quer entrar, mas também pense quais outras possibilidades você tem na vida. Pense quais outras chances, quais outros lugares que você quer ocupar. Lembra que o serviço público não é tudo no mundo. Se você está falando de uma escola privada e não te aceitaram, apesar de ter a síndrome do impostor, eu tenho um pouco de ego elevado. E eu sempre tento pensar assim, pô, não me quiseram, não me aceitaram, eles estão perdendo, sabe? Vai, deixa abaixo. Eles vão dar valor, eles vão, em algum outro momento, entender que quem perdeu foi eles. Essas dicas, como eu falei pra vocês, tem nada de coach, não tem nada de psicólogo, tem pé no chão. Você tem que olhar para aquilo tudo que você está passando, aquilo que você passou antes, que você vai passar ainda, e pensar quais são as suas metas, os seus objetivos, para onde você quer ir, o que vale a pena, o que não vale a pena. E sempre tomar muito cuidado, porque a gente vive numa radicalização das coisas, né? Então, não passei no concurso, nada presta, vou desistir. Ou, fulano fez a prova, passou de primeira e eu já tô aqui há 10 anos e não passo. Calma, gente, cada um é cada um, a gente tem as nossas individualidades, nossos momentos. E se você chegou até aqui e tem uma dica para dar para quem não passa em concurso, ou alguma dica que você tenha levado para tua vida, também deixa nos comentários, pode ser aqui no comentário. Tem algum relato de uma coisa muito específica para me contar? Mande lá pelo direct do Instagram, @prof.rafaelpavlina. Se você quer passar no concurso público, além de todas as dicas que eu dei aqui hoje, também vá ver os vídeos lá do meu canal, veja os vídeos de concurso, veja os vídeos de história da arte, de arte e educação. Veja os canais de produtores de conteúdos que fazem vídeos sobre história da arte brasileira. Conheça os artistas, conheça a vertente desses artistas que vai te ajudar a passar. Beleza? Eu espero ter ajudado de alguma forma, espero ter trazido alguma reflexão para você. E se você tem dúvidas, já sabe, me escreve. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço para vocês, até breve. Tchau!